Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Estamos fazendo algumas considerações sobre a filosofia de Blaise Pascal, esse pensador bem atípico no contexto da modernidade europeia ocidental. Um pensador rico, criativo, complexo, dialético, um pensador extraordinário. Nesse momento, eu gostaria de ir a um ponto que é considerado uma grande herança da reflexão filosófica de Pascal, para falar agora da aposta de Pascal. Essa aposta de Pascal tinha a finalidade, a intenção de falar sobre a existência de Deus. Blaise Pascal teve uma experiência de fé, como vimos, se tornou um pensador ligado à escola teológica jansenista, assumiu essa herança da filosofia escolástica de aproximação da razão com a fé, e parte do que escreveu e parte do que pensou estava ligado à questão de legitimação de Deus, dos valores que emanam do cristianismo. Um pensador cristão, teísta, que estava preocupado também em criar algumas linhas de argumentação que pudesse dar conta da convicção da existência de Deus. Blaise Pascal, então, elabora o que veio a ser chamado de aposta de Pascal. No que consiste, então, essa aposta que ainda hoje é estudada e pensada pela filosofia, pelos professores de filosofia e os estudantes de filosofia? A aposta de Pascal é o seguinte: ele dizia: devemos apostar se Deus existe ou não existe. Temos que fazer essa aposta. Não há uma neutralidade possível para além dessas duas opções. Ou apostamos que Deus existe, diz ele, ou apostamos que Deus não existe. E aí ele prossegue no argumento dizendo: se a aposta for no sentido da inexistência de Deus, e no entanto Deus existiu, aquele que apostou na sua inexistência e agora se confronta com a sua existência, teve uma perda significativa e problemática. No entanto, aquele que apostasse na existência de Deus e se deparasse com a inexistência de Deus, não teria perda alguma. Creu em Deus, no entanto, a inexistência de Deus é real, mas não há nada o que perder, porque nesse caso não teria que lidar com nada, porque estaria colocado diante dele uma inexistência. Então a simplicidade do argumento reside no seguinte fato: ao apostar que Deus não existe e Deus de fato existiu, esse indivíduo que fez tal aposta, que fez essa opção, estará diante de uma situação de juízo sobre ele que lhe será negativo e lhe trará motivos para arrependimento. Já aquele indivíduo que fez a aposta da existência de Deus e ela não se colocou como realidade, não terá que lidar com nada, porque no caso a existência de Deus aí seria uma irrealidade. Então, de fato, o que Blaise Pascal quer dizer é que é melhor que se faça a aposta da existência de Deus. É melhor crer em Deus do que não crer em Deus. É melhor confiar que Deus existe do que não confiar que Deus existe. Porque também, diga-se, se o indivíduo fez a aposta da existência de Deus, assumiu essa convicção de que ele existe, e de fato ele existe, terá ganho a vida eterna.
terá tido a melhor, a mais extraordinária das recompensas, que seria a eternidade na presença do Deus Criador e Todo-Poderoso, reconciliado plenamente com Ele. Então a aposta de Pascal tem um senso lógico. O ponto de partida dela é filosófico, não é um ponto de partida revelacional, baseado nas escrituras ou num texto bíblico. É pensar apenas na existência ou inexistência de um ser e assumir as consequências da escolha feita quanto à sua existência ou quanto à sua inexistência. Mas se essa possibilidade fosse colocada pelo indivíduo no sentido de 50% para a inexistência e 50% para a existência, seria melhor apostar na existência pelo ganho que isso possa representar e pela perda que não seria significativa se houvesse uma inexistência quando você creu na existência. Então, essa aposta de Pascal entra para a história da filosofia como uma argumentação que a filosofia lida e pensa sobre aquilo que se pode dizer quanto ao fato de Deus existir ou não existir. Qual o legado que a filosofia de Blaise Pascal nos deixa? Deixa um legado para a modernidade e também deixa um legado para a pós-modernidade. O legado para a modernidade diz respeito ao papel da razão na elaboração dos sentidos das coisas. Ele é um pensador que usa a razão, que considera a razão e faz da razão instrumento de possibilidade de análise das ideias e da realidade que o ser humano se coloca diante dela, ou das realidades que o ser humano se coloca diante delas. Então ele é um pensador que está dentro da dinâmica de uma perspectiva racional de abordagem da vida, não no sentido proposto por René Descartes, de um racionalismo excludente, mas de um racionalismo ou de uma perspectiva racional que leva em conta outras formas de manifestação da inteligência que não fosse marcada por um ideal matemático de interpretação da realidade e da vida. Qual o seu legado para a pós-modernidade? Ele relativiza a ideia de um racionalismo fechado em si mesmo. Isso é muito importante e interessante. Os pós-modernos têm um questionamento em relação ao ideal da modernidade de colocar tudo dentro de um projeto racional único que dê conta de toda a complexidade da vida. Pois é, Blaise Pascal já levantava questões nesse sentido, ao dizer, por exemplo, que o coração tem razões que a própria razão ignora. Ou ao dizer, por exemplo, que a última tarefa da razão é estabelecer limites para a própria razão, é investigar a própria razão, é questionar a própria razão. Nesse legado da filosofia de Blaise Pascal, também se pode dizer que é uma filosofia, a filosofia dele, de conciliação da fé com a razão. Todas as vezes que se discutir esse aspecto de fé e razão, Blaise Pascal permanecerá como uma voz que legitimou essa possibilidade de construto filosófico, tão típico do mundo medieval e da escolástica. É uma filosofia de competência crítica. Ele estabelece um critério de análise crítica da filosofia de René Descartes, e assim mostrando que o que ele faz é filosofia. É uma ação de pensamento crítica em relação às ideias do seu tempo, em relação aos conceitos filosóficos que estão tentando definir o mundo humano e a condição humana em si. Então a sua filosofia é uma filosofia que ensina um aporte crítico de análise da realidade. É uma filosofia dialética que leva em consideração contradições, que leva em consideração a diversidade das coisas, e é uma filosofia profundamente humanista, um humanismo cristão. Ela está voltada para a valorização, ela está voltada para a valorização da dignidade humana a partir do legado da fé cristã. Blaise Pascal é um pensador que situa algumas questões importantes para o cenário de compreensão da filosofia moderna e, sobretudo, nesse ponto de relação da filosofia com a teologia.